Só fala que imóvel não é bom quem não tem. Só pelo sorriso dele falando sobre investimentos valeu a pena, né? Aqui é inovação e aqui é tecnologia, ó. O mínimo que a gente precisa para dar dignidade para uma família é um imóvel, né? E aí, pessoal, muito bom dia! Estamos aqui no segundo dia de Soul Summit em Porto Alegre. Evento com bastante pessoas, muitas oportunidades, muita inovação e, além de tudo, muita tecnologia e muito network. Eu tô assim louco para conversar com as pessoas, entrevistar cada vez mais pessoas, né? Eu estava conversando agora com o Siqueira justamente sobre isso, sobre a capacidade de escuta ativa que a gente tem na outra pessoa, né? Hoje, uma das maneiras, até para vocês ficarem sabendo, a maneira que tu tem de criar relacionamento com pessoas é justamente escutando elas, ouvindo, né? E a gente vê que é uma coisa tão simples, mas que muitas vezes as pessoas não fazem. A gente tem que criar todo um evento para que isso aconteça, né? E é bem simples, é só tu se interessar realmente pela verdade daquela pessoa. Por quê? Porque a gente sempre tem algo a aprender com o próximo. E essas entrevistas é isso. E a gente conseguir pegar algum insight, algo do tipo. Então, tenho certeza que vai ser magnífico, né? Se tu vai nos acompanhar, já segue o canal, ativa o sininho, deixa teu like e vamos fazer acontecer, gente. Obrigado, Deus, pela vida e vai dar bom. Tá ansioso, Siqueira? Como é que tu tá pra esse evento? Bastante ansioso? O filme mudou ali também, velho. O Dô não aparece muito, vamos filmar ele aqui. E aí, Dô, como é que a gente tá pra esse primeiro dia? Com expectativa alta. Expectativa alta? Quem tu é na empresa, Dô? Te apresenta aí. Vamos ver. O Head de Marketing. O Head de Marketing, velho. Exatamente, exatamente. Bom, gente, vamos fazer acontecer aí. E, gente, mudei os planos aqui. Vamos, ao invés de almoçar, vamos entrevistar o pessoal aí. E aí, meu, te apresenta pro pessoal aí, fala quem tu é, de onde tu vem. Cara, eu sou o Matheus, sou aqui de Porto Alegre, trabalho na CFL. Pode-se dizer que é a melhor construtora aí de Porto Alegre da alta renda. Tu mora em imóvel próprio ou alugado? Agora é imóvel próprio. Imóvel próprio? Isso. E me conta uma coisa, como que tu enxerga o mercado imobiliário de Porto Alegre hoje? É um mercado que tende a crescer muito. A gente pode observar que regiões ali como o Menino Deus, por mais que tenha sido influenciado... Eu trago o Menino Deus porque, pô, é um bairro mais residencial, né? Claro que tem bairros que foram maiores influenciados na questão da enchente, foi o Quarto Distrito ali, por exemplo, mas eu trago um cenário de mercado imobiliário para a área da residencial. Um mercado que, por mais que tenha sido impactado, as pessoas acreditavam, vai baixar os valores, vai desvalorizar, e pelo contrário. Mas ainda assim as pessoas visualizaram como uma região boa para se morar. A questão proximidade ao Rio, Porto Alegre tem buscado isso. Muito tempo a gente buscava, qual é a melhor região para se morar em Porto Alegre buscando qualidade de vida? Era mais região do Moinhos, Bela Vista. Hoje a gente tem visto que a cidade tem buscado o Rio, né? Trago o exemplo ali do Golden Lake, aquela região do Iberê. Depois da reforma ali do Beira-Rio, a gente tem visto que a região tem se modernizado, seja também pelo público, ter buscado modernizar a orla do Guaíba, enfim, o entorno, né? Matheus, como é que tá o mercado? Cara, o mercado ele vai sempre se comportar conforme as necessidades das pessoas, né? Gente, o Matheus, ele é o cara que sabe muito de mercado imobiliário, muito. Ele é um cara mais tímido, mas ele manja muito, muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Matheus, sentei do lado dele, assim, o que eu aprendi não foi brincadeira. Quanto tempo tu tem de mercado, Matheusão? Cara, são 11 anos de mercado imobiliário, comecei em 2014. Com quantos anos? Cara, com 18, eu saí da escola. Eu queria buscar um mercado que fosse próximo, assim, no mercado da arquitetura, porque eu tava querendo me graduar em arquitetura e urbanismo. Acabei trancando lá, vi que o mercado imobiliário tinha mais potencial. E foi através do mercado que eu comecei a ter proximidade com projetos, construtoras. E olha que interessante, conheci o Matheus através de um brother. Na minha primeira semana de mercado imobiliário eu gravei um vídeo, o Gustavo compartilhou, o Gustavo mora na Austrália, compartilhou e o Matheus comentou e me chamou, cara, vem trabalhar, vem pro Alto Padrão, vem trabalhar em Porto Alegre, vem trabalhar com o Alto Padrão em Porto Alegre. É isso mesmo. E cara, hoje tá aqui te entrevistando, realmente pra mim não tem preço, tu é um cara que mora no coração, já te falei isso várias vezes, agora mais pessoas estão sabendo disso. Eu gosto de deixar claro o quanto eu te admiro e o quanto tu foi importante, cara, na minha jornada do mercado imobiliário. De verdade, muito obrigado, Matheus. Satisfação. Obrigado, velho. E valeu mesmo. Vi o teu desenvolvimento aí ao longo desses anos aí, foi massa. Matheusão, muito obrigado por ceder a entrevista aí. Com certeza. E tamo junto, velho. É real, uma jornada linda, íntegra e transparente. Do Winning Integra
tento entender mundialmente como é que é esse meu business, qual é meu core business, como é que eu faço meu core business. Qual é o teu nome? Sou o Gregório Nardini. E conta pra nós, velho. Qual é o teu business? O que tu faz da vida? Hoje eu sou CEO da Plane, nós somos uma startup que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. A gente desenvolve tecnologia para o mercado de turismo. Né? Então o turismo é um mercado que a gente é muito apaixonado, né? Eu nasci em Gramado, então desde cedo estava muito envolvido. E a gente foi vendo gaps desse mercado ao longo da vida, né? A gente acabou entrando na computação, trabalhando com tecnologia há muito tempo. E daí quando tu começa a entender bem o mercado e o mercado está próximo de ti, e tu começa a ver que tem dores que nem as empresas já consolidadas conseguem resolver, a gente tinha a oportunidade de usar a tecnologia para resolver esses problemas. E foi isso que a gente fez, a gente percebeu esses gaps e começou num processo muito forte de entender o cliente, né? Aquele customer development muito forte, de estar do lado do cliente, entender o que falta, entender a dor, entender o problema principalmente. Quando a gente estava falando antes, comentou do problema, né? É muito comum o pessoal que está empreendendo ficar falando da solução e como a solução é mirabolante e maravilhosa, mas não dá tanta atenção pro problema. E o problema é o que importa, né? O tamanho do problema, quanto dói e tal. E, cara, fomos aprendendo com os clientes e criando soluções, e muito na linha de a gente tem que fazer um produto que um cliente ama. Não adianta fazer um produto que 100 pessoas curtem ou 100 empresas acham legal. A gente tem que fazer o produto que uma empresa ama e fica viciada, e ir para a segunda e para a terceira. Eu acho que é a melhor forma de construir um produto, principalmente de software. Uma coisa interessante, né? O nosso cliente é meio parecido em Gramado. Acho que é o mesmo cliente, inclusive. É o turista que está chegando na cidade e está pensando em investir na região. Como que tu vê o turismo em Gramado hoje? Como que está a parte de desenvolvimento do turismo? A gente acaba atuando de forma indireta com o cliente final, né? A gente dá as ferramentas para o nosso cliente B2B interagir com o cliente final, mas a gente acaba, assim, estando muito exposto a essas operações. A gente tem uma visão sobre o turismo em Gramado de que, primeiro, eu sou gramadense, né? Eu tenho muito orgulho da minha cidade. É incrível como a gente conseguiu transformar uma cidadezinha em cima do morro, no interior do Rio Grande do Sul, no segundo maior destino do Brasil e talvez o primeiro. Gramado também. Então, o nível de qualidade do serviço, a mão de obra, a inovação que a gente está sempre criando, eu acho que a gente tem que se orgulhar. Mas, claro, né, tudo tem ciclos, né? Então, eu acho que a gente, como cidade, está tentando entender ainda qual vai ser o próximo ciclo do produto turismo, do produto destino Gramado. E agora a gente está tentando se encontrar num pós-pandemia, onde a gente teve um pico de turistas de alta renda. Isso mexeu com o preço, porque o cliente pode pagar qualquer coisa, então tu bota o preço que dá. Então está tendo um reajuste de posicionamento na cidade, mas do ponto de vista positivo e otimista, eu acho que a gente tem que olhar que o destino, para alguém conseguir replicar isso no Brasil, vai demorar no mínimo 2 décadas, né? Porque tu precisa formar mão de obra, infraestrutura. E eu acho que a gente está muito bem posicionado se a gente conseguir direcionar o esforço para a direção certa, para ser um destino consolidado no futuro. E eu acho que o mercado imobiliário reflete isso. Por quê? Porque o cara que tem milhões para comprar uma casa, um apartamento, ele tá levando em consideração muitas variáveis. Se a gente tem um mercado lá com alta liquidez desse tipo de produto, é o mercado. Se alguém tá cobrando aquele preço e tem muita gente comprando, é que existe uma série de conjunturas que fazem com que o preço se justifique, né? O mercado, ele responde às nossas perguntas. E lá a gente tem um mercado muito aquecido, que tem as suas distorções, naturalmente, isso afeta quem mora lá. Mas eu acho que isso demonstra que os ativos naquela região tendem a se valorizar, né? Terreno fértil. Exatamente, mais do que outros mercados. E, claro, tem os efeitos colaterais da especulação e tal, mas faz parte de qualquer crescimento, né? Quando tem crescimento, tu tem um pouco de bagunça para acomodar esse crescimento. Excelente. E me conta uma coisa, tu mora em imóvel próprio ou alugado? Eu moro em imóvel próprio. Como que foi a aquisição desse imóvel? Cara, tinha um terreno da minha família, queria construir uma casa e fiz a obra lá, contratei todo mundo, aprendi bastante. Por quê? Gerenciar a obra é um negócio muito desafiador, né? Tu acaba tendo que interagir com muita coisa que tu não conhece. Mas a gente aprende, é muito legal, como tudo na vida, aprender alguma coisa nova. E daí foi um processo legal, demorou 1 ano e meio pra ficar pronto minha casa, mas ficou pronto. Tô bem satisfeito agora. Cara, e tu como investidor do mercado imobiliário, essa casa fica em Gramado? Isso. Tu acredita que valeu a pena? Qual foi a tua valorização? Tu acha que valorizou ao longo desse tempo, desde o momento que tu começou a construir até o momento? Com certeza, com certeza. Eu tenho um pouco de dúvida se aquele é um ativo com liquidez para o público que compraria imóvel para investimento. Talvez o terreno vale mais do que a construção em si, pelo formato que eu fiz. Mas eu, como indivíduo, pegando o custo-benefício daquela operação, com certeza foi super vantajoso. É o custo do metro quadrado que eu pagaria para morar onde eu moro. E o custo que me custou, tipo 4, 5 vezes menos. Só pelo sorriso dele falando sobre investimento valeu a pena, né? Com certeza. E tu vai pegar a comparação com outros mercados, né, como a Europa e Estados Unidos, normalmente o custo de moradia é mais alto, né? E tu tem menor custo em bens de consumo e serviços públicos. Lá a gente já tem um pouco disso, né? O bem de consumo não, porque a gente tá dentro do Brasil, mas a gente paga mais para morar, mas a gente tem uma qualidade de vida e um nível de serviço público melhor. E isso é embutido no custo de habitação daquela região, né? E tem uma distorção também, até eu não comentei, mas que é importante de
destinos turísticos do mercado imobiliário, que é o aluguel de temporada. O aluguel de temporada aumenta muito a rentabilidade se tu jogar o teu produto, teu ativo naquele tipo de distribuição e faz com que o custo de vida de quem mora naquela região exploda não proporcionalmente à renda. Então a gente cria um problema social, que é o que a gente tem lá um pouco. E me conta uma coisa, mudando um pouquinho, saindo dos negócios e entrando um pouco mais na vida pessoal. Cara, tu empreende faz quanto tempo? Cara, eu tô com 30 hoje, né? Mas eu empreendo desde os 16. Desde 16 anos. Comprei minha empresa. Pô, Então... começou bem cedo. E foi bom, né? Porque a gente conseguiu errar bastante e errar cedo, né? A gente chega hoje razoavelmente novo, mas tendo passado por muita coisa, né? Tendo negócio dado certo, errado. Foi importante começar cedo. Então é a lição que eu sempre tento trazer para as pessoas que querem empreender. Cara, começa o quanto antes. Não tem um momento perfeito para fazer isso. Porque no mínimo tu vai aprender muita coisa que em outros contextos tu não iria aprender. Com certeza. E me conta uma coisa, o imóvel próprio, qual a importância dele para o empresário, para o empreendedor? Eu acho que a gente tem muito risco na vida de empreendedor, né? Então se tu consegue mitigar esse risco numa coisa importante como a habitação, né? Se tu consegue ter outros aspectos da tua vida que tu tem risco, mas esse não, eu acho que te gera mais tranquilidade para poder tomar mais risco. Então se tu tiver 100% exposto na tua vida, tu começa a ficar talvez mais lento do que tu deveria. Deixa o arroba aí da empresa. Bom, a gente se chama Plane, né? Não tem sentido nenhum o nosso nome, foi uma aleatoriedade, mas é Plane, que nem avião, só que com 2 N's. E estamos aí para construir o futuro do turismo, que é um mercado que a gente é apaixonado e que a gente gosta muito de trabalhar, principalmente com o nosso cliente. E o nosso cliente é o cara que gera felicidade para outras pessoas, então é muito prazeroso trabalhar nesse mercado. Excelente. Valeu, Cara, Lucas. obrigado. A ferramenta que for para fazer isso, né? Então a gente tem uma hierarquia aí de cadernos, planilhas e sistemas, como a Egro, claro. Bom, partiu Marias, almoçar no chão, voltar aí que tem mais a tarde de evento. Vambora. Ali, ó. Perdeu a mesa. Deu o cara na mesa. Boa, chiqueirinha. Muito boa, velho. Muito boa. Ele deu. Perdendo a mesa pra mim. Agora eu quero ver. Diz ele que resolveu minha vida agora. Vamos ver. Cara, o Barreto é um cara muito de sorte, porque ontem eu levei umas 2 horas pra resolver isso aqui, meu. Pra resolver isso aí, detalhe, tá? Não, mas olha o detalhe, filma aqui. Olha aqui o detalhe. Ele quebrou a parada. Aqui, ó. Assim, ó. Não, aqui, ó. Quando ele me mandou o currículo dele, eu vi que ele tinha engenharia no currículo. Agora eu quero ver se realmente... Vamos ver. Ó, a gente fez uma força a 45 graus, né? Girando uma tensão aqui pra justamente ter esse rompimento exatamente a 90 graus. Perfeito? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui, né? Isso aqui é a época, né, cara, que o cara ia nas festinhas. E aí? Bah, e aí o cara tinha que compartilhar a pulseira, né? Tu dava um migué da pulseira. Tu comprava um VIP e colava o restante no chiclete. Não, essa aí não. Não fazia? Essa aí é nova? Eu também não fazia isso daí. Só ouvi falar mesmo, Dô. E tu faz essa, Dô? Segundo o amigo lá ontem, tu tá na idade de festa. Só leitura e investimento, né, cara? Só leitura e investimento. E E treino. E marmita, né? Ah, não vai dizer que deu certo. Vamos ver. Pá, cara. Tá, agora prende um pouquinho aí, vamos ver. Vou apertar só um pouquinho, né? Não precisa muito. Aí, ó. Ah, mais. Mais um pouquinho. É que o meu, aqui agora não faz diferença. Tu pode apertar à vontade. Agora a gente inovou. Inovação e tecnologia, né? Por que não fazem isso, né, cara? Tão mais fácil. Justamente pros caras não virem com Eu esses acho migué aí. que o evento de a inovação e tecnologia no Salt Summit tem que ser refeito. Pô, cadê inovação e tecnologia nisso aqui, né? Tá aqui, ó. O cara tem que usar o Aqui é a mesmo- inovação e aqui é tecnologia, ó. Bora. Não, é isso aí, cara. A gente precisa de internet para passar os vídeos pro computador, para liberar espaço no celular, né? A gente conseguir gravar em 4K, uma qualidade de som e áudio visual incrível para os nossos parceiros aí que estão assistindo a gente, né? Que estão acompanhando. Mas não é pra todos. Não é pra todos. Pra quem É quer. só pra quem curte o canal, deixa teu like, segue o Barretinho no Instagram, segue a Seu AP no Instagram. É pra esse pessoal. Se tu não faz isso, velho, eu não tô falando contigo. Tu não é uma audiência qualificada hoje, né? Pra tu ser uma audiência qualificada, tu tem que estar com a gente. Tô aqui produzindo conteúdo pra ti, né? Se tu tá vendo valor nesse conteúdo, a maneira que tu tem de fazer é deixando like, velho. É só isso, não custa nada, velho. Pô, é tão fácil, Não, né? não custa nada. É 2 cliques. Pô, Like é 2 inscrito. cliques. Like inscrito. E acabou. E o inscrito tu vai fazer uma vez. Pô, e vai estar ajudando as pessoas que querem comprar o seu primeiro imóvel numa E vai maneira tá ajudando. justa. Não só o primeiro, né? Mas querem, de fato, dar espaço na vida Através do patrimônio. e com parceiros de verdade. Com parceiros, velho. Aqui, gente, que nem muitas vezes eu
pergunto pro pessoal, né? Tu percebe que o pessoal tem um medo, né? O medo de falhar em público é algo, né? E as pessoas, tá, mas o que eu vou falar na entrevista? Será que eu vou conseguir, velho? Não tem um certo ou um errado. É a visão das pessoas, e nisso a gente aprende. Se eu tô aprendendo, velho, pra caramba, acho que é uma oportunidade das outras pessoas, da nossa audiência aprender também. Acho que todos nós estamos aprendendo, né? Vamos fazer acontecer e bora pro evento, velho. Bora pro evento. Siqueira fala demais, velho. Fica falando. Eu sou vendedor, né, cara? Tu é vendedor? Tá, mas e agora ele falou que é vendedor. Cheguei. Agora só com um vendedor aqui. Me conta uma coisa, Siqueira, uma pergunta. Um bom vendedor, ele é bom pelo que ele fala ou pelo que ele escuta? Pelo que ele escuta. Pelo que ele escuta. Boa. Ó, a dica de ouro do Siqueira aí, velho. Siqueira aí, ó, o maior VGV da Serra é o dele. Oh, glória a Deus. É o dele. E eu tô mentindo? O maior? O maior, um dos maiores. Não. Nenhum dos maiores? Ah, não. Tá chegando lá então. Tô no caminho, né, cara? Tá no caminho. Graças a Deus. Vai ser o maior ou não? Vou, com certeza. Isso aí, com certeza. Boa. Fechou. Vamos pra cima então, mano. Bora. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Agora o Barreto está sendo entrevistado. Meu irmão, fala teu nome aí e te apresenta pro pessoal. Fala galera, meu nome é Billy Anderson, eu tô aqui com meu parceiro Lucas, que tem umas perguntinhas pra me fazer, eu não sei quais perguntas são essas. Vamos lá, né? Qual é o teu negócio? Qual é o teu business? Eu tenho uma marca de roupa e também trabalho dando consultoria, mentoria e treinamento. Sou palestrante, escritor para empresas de pequeno e médio porte. Pô, a primeira dúvida que me surgiu aqui, cara, como que tu dá conta de tanta coisa? Agenda, né? Organização e, cara, se tu for ver, todos nós temos 24 horas, né? O que vai definir o nosso tempo é o que a gente decide fazer nessas 24 horas. Além disso, eu corro, eu nado, eu pedalo, então dá, cara. Só que a gente tem que organizar. Agenda. Só faz quanto tempo que tu empreende? Cara, eu empreendo desde os 13 anos. Comecei vendendo anzol, que o meu pai trazia da empresa dele, que a galera tocava fora, amassadinho, torto. Uma periferia que se chama Matias Velho. Um riozinho que se chama Paquetá lá. E ali, com 13 anos eu comecei a empreender. Hoje eu tô com 34, quase 20 anos de empreendedorismo. Quase 20 anos de empreendedorismo, cara. Pô, legal. E qual foi as maiores lições que tu aprendeu empreendendo? Cara, que a gente tem que cuidar de pessoas, que a gente tem que ter palavra e que a gente não pode desistir jamais, por nada que aconteça, do nosso objetivo, do nosso sonho. E o que seria cuidar de pessoas na prática, assim, pro empresário que tá nos vendo aí? Cara, olha só, presta atenção, todos nós resolvemos o problema de alguém. Quando a gente tem humildade para escutar as pessoas, a gente vai achar vários problemas. E nesse problema pode ser que esteja a solução do teu produto ou do teu serviço para solucionar o problema dessa pessoa. Então, humildade para escutar e ter um problema para resolver. O empresário tem que ser apaixonado por resolver problema. Quando tu for apaixonado por resolver problema, tu vai ter dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. O dinheiro tá no problema. Hoje tu mora em imóvel próprio ou alugado? Próprio. Próprio? Uhum. Faz quanto tempo que tu adquiriu esse imóvel? Cara, o primeiro faz mais ou menos 10 anos. E tu ainda tem esse imóvel? Tenho. Tem? Tenho. Tu lembra quanto que tu pagou na época e quanto que ele valorizou? Cara, eu paguei mais ou menos 170 mil, hoje tá 240. Tu acha que valeu a pena o investimento? Sempre. Sempre? Sempre vale a pena. Um dos melhores investimentos para diversificar o capital é imóveis, né? Por quê? Tu tendo um imóvel, cara, é teu. Só fala que imóvel não é bom quem não tem. Entendeu? Entendeu? Tem que ter um imóvel. Tem que ter e tem que ter rendas. Tem imóveis que te gerem rendas também, porque é mais uma segurança que tu tem ali para levantar capital, levantar tua empresa e como forma de investimento também, né? Quantos imóveis você tem hoje? Cara, vamos lá. Acabei de vender um ontem. Estamos com 2 agora. Casa da Praia e agora na cidade. Já assinou o contrato, já estamos indo no cartório fazer uma pelada. Eu tenho uma frase, cara. Obrigado, Deus, pela venda. Obrigado, porque venda resolve qualquer coisa. Cara, e a venda aconteceu como? Relacionamento. O cara me chamou, a gente conectou, conversamos. Tu tem filhos? Tenho. É, casado ou solteiro? Sou casado. Quantos filhos tu tem? Tenho a Maitê, uma menina, que é a coisa mais linda do mundo, minha princesinha. A ideia é ter 10 filhos. Qual é a importância do imóvel próprio para a família? É extrema, né? O mínimo que a gente precisa para dar dignidade para uma família é um imóvel, né? Então, imagina a gente ter uma família e não ter um imóvel. A gente já começa errado, né? A gente vai ter que correr mais atrás ainda. Então, cara, eu acho que é a premissa para qualquer pessoa, né? Óbvio que a gente sabe que a realidade de muitos brasileiros não é essa, mas assim que puder, é obrigado a ter um imóvel para dar aquele teto e aquela dignidade para a família, né? O imóvel é sinônimo de dignidade para a família. Pô, legal, diferente. E agora, para finalizar, Bora. deixa uma dica
Fica aí, o pessoal que está começando a vida, começando a empreender, o que tu pode deixar aí de lição? Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo para as pessoas que são muito importantes para mim. Se eu enxerguei mais longe, é porque eu estou em ombros de gigante. Suba em ombros de gigante, ande com pessoas que são muito melhor que você vai acabar sendo uma pessoa muito melhor também. É simples, subir em ombros de gigante. É isso que eu fiz a minha vida toda. Excelente, cara, obrigado, viu? Tamo junto, sempre lá. Baita, o que tu achou? Tá, gostou ou não? Eu gostei. Tá, Tu se sentiu de boa? Claro, pô. Meu, esquece. Entrevistar pessoas é algo mágico, né? O Abílio. Pô, o cara é vendedor e vendeu o sítio dele. Ele mesmo fez o anúncio e tal, negociou. E uma coisa que ele trouxe que é bem interessante é que realmente, né? Só fala que imóvel é ruim quem não tem, velho. Ou quem não tá pensando em família. Todo mundo que comprou imóvel, pelo menos todas as pessoas que a gente entrevistou até agora, elas saíram super satisfeitas com a compra, sabe? Elas falam que vale a pena e pensam em reinvestir em ativos imobiliários. Então, velho, assim, ó, essa é a mágica de tu conhecer pessoas e ir entrevistando. Tu realmente ter esse conhecimento e aprendendo um pouquinho, né, da visão de cada um, porque muitas vezes a visão de algumas pessoas sobre o mercado imobiliário é muitas vezes diferente da minha, da tua. Vamos pra cima, vamos continuar aí o baile. Isolated, like, okay, obviously you're going to make your investments. You get investors, you put the money into your portfolio, and you want to bring those more back by multiple. Pessoal, estamos chegando ao fim do segundo dia de Soul Summit aqui em Porto Alegre. Foi demais hoje, deu para aproveitar bastante. Eu de fato estou cansado agora. Tomar uma cervejinha, olhando para o Guaíba, depois descansar, que amanhã tem mais um dia. Tô saindo hoje com uma missão cumprida, sabe? Nada como acabar o dia com a missão cumprida, sabe? Quando tu vê que tu entregou. E hoje eu saio com esse sentimento do evento. Evento show de bola, parabéns para os organizadores, o banheiro de qualidade, a alimentação dentro do evento, uma vista incrível, graças a Deus não choveu, tá quente fora do evento, dentro de todas as palestras, chega a estar frio, 100%, gente, 100%. E o network de altíssimo nível. É isso aí, obrigado Deus pela venda, tamo junto, curta o vídeo, comenta aí, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal e tamo junto. Obrigado Deus pela venda e até amanhã.